De volta com o nosso Visão Masculina, que hoje vai fazer uma análise entre a mulher e o mercado de trabalho. E para essa conversa eu convidei o especialista no mercado de trabalho, que é o Renato Greenberg. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Prazer estar aqui. E o meu irmão mesmo, meu querido amigo, o apresentador, é tão multimídia, o cara é tudo, né? O tudo João Dória Júnior. Muito bem. Bom, eu falei a vocês que eu tinha armado, quando sabia dessa pauta, a produção se cercou de toda a informação possível, e-mails e correspondência, enfim, tem muita coisa aqui que eu não tinha ideia. Mas, de qualquer maneira, nós vamos começar assim, as mulheres, de fato, hoje alcançaram cargos de grande destaque no mundo. Bom, a gente acabou de eleger, nós mesmos, uma presidente mulher. O Chile estava até agora, Angela Merkel lá como primeira-ministra da Alemanha, Cristina Kirchner na Argentina. Vamos lá para mais, tem muito mais. A Hillary Clinton, que é secretária de Estado, enfim, mulheres com poder. Vocês acham que isso indica uma mudança de pensamento ou de atitude comportamental na nossa sociedade moderna? Não. Bom, eu acho que é uma tendência natural que teria que acontecer, né? Realmente, a gente comenta muito, tem menos mulheres CEOs do que homens, obviamente. Mas antes tem muito menos mulher que queria ser CEO. Então, o grupo de mulheres que ascendiam era menor. Agora, as mulheres que estão no mercado de trabalho, a grande maioria quer ser CEO, né? CEO é o grande lance. Então, isso vai acontecer naturalmente. Você tem o desejo, você se dedica e você chega lá. É o que a gente está vendo acontecer por todo mundo. Tem uma pesquisa que fala, você ia falar? Não, eu ia dizer a você o seguinte, mesmo você sabe como eu admiro as mulheres, e não só admiro, como pratico as mulheres. No sentido de que as nossas empresas, você conhece algumas delas, 82%, Renato, composto por mulheres. No corpo diretivo da nossa empresa, com exceção deste que vos fala, todas são mulheres. As mulheres têm uma vocação muito grande para liderar, quando há espaço, quando há oportunidade, quando elas não são discriminadas, quando elas não são coagidas a não liderar. Porque quando você dá espaço para a mulher, a sensibilidade, a sua capacidade, o seu discernimento, o seu senso de justiça, faz dela uma pessoa com uma condição de liderança maior que a do homem. E nem sempre é o momento atual. Queria lembrar de Indira Gandhi. Foi uma primeira-ministra na Índia brilhante, não obstante o seu parentesco direto com Mahatma Gandhi, mas foi uma figura exemplar. Você sabe que ela não tinha parentesco com ele? Na verdade, é verdade. Era filha do Nehru. Do Nehru. O Nehru incorporou o Mahatma Gandhi. É como se fosse... Mas foi uma liderança extraordinária. Até hoje, muito lembrada na Índia. Mas, olha, quiçá seja este o bom momento, né, Renato? As mulheres ganharem mais espaço, liderarem empresas, comandarem negócios. São determinadas. Você... Desculpa, bonitinha, mas você às vezes não tem nenhum escrúpulo se você conseguir imaginar que você vai conseguir. Não sei se eu me fiz entender. É o seguinte, eu quero que você pegue aquela cabeça ali, aquela escultura ali. Nós vamos pedir licença, ô João, será que eu poderia passar aqui? Dá licença, Renato. Você passa por cima da mesa. Se você achar que pode, traz a escultura e bota aqui. Eu acho que é meio assim, né? Muita determinação. É que o João falou, a mulher naturalmente tem uma certa inteligência emocional mais desenvolvida do que o homem, né? A mulher já traz isso, e para liderar, cada vez mais se vê que o caminho é esse, né? A liderança autoritária, ditatorial, que foi muito moda, né? Cada vez vai ter menos espaço. Sim, lógico. Erradicada, né? Isso é uma bela lembrança, cada vez menos espaço para isso. E aí o papel da mulher pode se tornar mais ascendente. O Renato tem toda a razão. Mas eu acho que isso depende do gênero também, né, criançada? Mas depende do gênero, homem ou mulher. Quer dizer, as pessoas que sabem se impor são aquelas que têm mais vocação para líder. Aquelas que são mais tímidas são comandadas, o que também não há nenhum defeito. Claro que não. De você ser comandado, claro que não. Nenhum defeito. Há pessoas que respondem ao comando brilhantemente, com enorme eficiência. Mas quem tem vamos dizer, a vocação para liderar, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser pessoa com mais idade, essa pessoa ela é focada, ela é quase que direcionada para essa finalidade. É que muitas vezes, e você vê isso nas suas pesquisas, a mulher não tem espaço. Sim. Ela é discriminada, ela é quase que estabelecida do seu teto.
Eu não penso assim, eu acho que a mulher não Claro tem que que ter teto, não, não. claro Ao que contrário, ela tem que se impor e buscar a sua liderança. Não, e tem dados, por exemplo, uma pesquisa americana que mostra que as empresas das Fortune 500, as 500 empresas mais importantes dos Estados Unidos, que são lideradas por mulheres, têm um rendimento, um retorno do investimento de 66% mais alto do que os homens. Quer dizer, olha matemática, só hein? a coisa tangível da mulher no poder. Existe essa mesma história, por um lado, que houve uma pesquisa um pouco tupiniquim, mas verdadeira, feita pelo IBGE aqui no Brasil, que o nível de escolaridade das mulheres no mercado de trabalho, principalmente neste mercado nós estamos falando de administrativo, de CEOs, de presidentes, e, enfim, de diretoras de corporações, tem uma escolaridade muito maior do que a dos homens. Eu acho que para competir, Sim, talvez, né? porque elas estão se bem preparando provável. mais. Justamente porque ainda existe uma certa resistência em alguns lugares, a mulher sabe que ela tem que vencer barreiras. E uma das maneiras de vencer essa barreira é com a escolaridade, com a formação pesada, para mostrar que ela tem capacidade. E mesmo assim ganha menos. Isso é um dado infeliz. Triste, mas é real. Tanto Está que diminuindo, não é isso? está diminuindo, mas tanto Mas é uma realidade ainda. no Brasil acontece isso, nos Estados Unidos acontece isso. O presidente Barack Obama sancionou uma lei baseada num caso de uma senhora que por 14 anos mediu o salário dela com um colega que fazia a mesma função e ela ganhava 40% menos. E aí criou um escândalo e agora tem uma lei que seu não pode pagar uma mulher menos na mesma posição. O que é nada mais que bom senso. Lógico, Justiça, lógico, claro. justiça, lógico. Eu acrescentaria dois aspectos, Rony. Eu adoro esse tema. Um é o comprometimento. As mulheres são mais comprometidas Correto. com as causas do que os homens. É verdade ou não é? Concordo. São mais comprometidas. Isso, eu também não estou aqui dizendo que o homem não é bom, não. Não, Estou pelo contrário, analisando mas que a mulher as é mais comprometida, qualidades Tendências que aparecem naturalmente. naturais. Isso é fato. 2. As mulheres são mais fiéis. É diferente de comprometimento. Elas são fiéis. O seu grau de fidelização às empresas é maior. Até os projetos também, né? Até os Quando a mulher projetos. agarra um projeto, Ela vai até o fim. final. Ela vai até o fim. E o turnover, se você observar nas empresas, é menor entre as mulheres Do que entre os homens. E o terceiro, honestidade, ética. As mulheres ganham de longe, Rony. É raro de você longe. ver, né, um político mulher, vamos falar de político, que seja... Em qualquer área, seja no setor privado ou setor A corrupção não parece que não alcança a mulher. Eu acho que é um mais pouco- difícil. É mais um difícil. pouco mais isenta dessa ambição descontrolada que às vezes aparece no homem, que às vezes ele é levado, né? Que não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. A mulher ela não mede assim qualquer coisa a qualquer custo. Não, tem muito claros os limites. E aí você vê realmente uma gestão muito mais honesta, muito mais justa, sem panelas, né? Realmente a eficiência e a competência é que mandam do que aquelas panelas, ou time de futebol, aquelas coisas todas, né? Essa é a regra, evidente. Sim, Há lógico. exceções sempre. Mas como regra é isso. Agora, empregadores como vocês estão muito mais abertos à contratação feminina, como é o meu caso pessoal também no meu negócio, que é a comunicação. E aqui, né, você vê que tem predominantemente feminina a minha produção. Setor de serviços, Rony. Claro, é tudo, né? Indiscutivelmente, Mas as mulheres são melhores. Mas os outros empregadores têm consciência disso, estão mais abertos para a contratação de mulheres? Enquanto eles não estão, nós estamos, né? Porque Vai na frente dele. existem pavores. Nós temos em nosso país a tributação mais perversa Sim. do planeta. Você pode dizer, mas é cara a tributação, mas tem um país, sei lá qual, que chega perto. Maior que nós não tem. Mas você não tem nada em troca, então é um confisco. Porque você não tem nada, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem segurança. Enfim, tudo você tem que fazer isso do seu próprio bolso. Muito bem. Aí vem os pavores trabalhistas, que Sim. assustam a todos nós que empregamos. A história da licença maternidade, a ausência para levar filho ao médico, não sei o que e tal, elas são de fato maiores. Tem que frequentar reuniões escolares. Porque eu me lembro que eu, quando tinha que ir a reuniões escolares, eu estava com meus filhos, eu nunca vi reunião de pais e mestres, nunca vi um pai, nem um mestre. Eu só via mães e mestras, que as mães tinham que ir. Eu não sei, isso são fatores que eu acho que pesam negativamente numa hora de contratação. Em contrapartida, aquelas mulheres aplicadas com licença maternidade de, sei lá, agora são, parece que 40 anos, ela pode ficar em casa, com 2 meses, 3 meses, pelo menos comigo, Sim. estavam lá trabalhando. Você sabe que isso é um fato mesmo. Dentro da lei
ou desobedecendo a lei, como iniciativa própria, mulheres, principalmente aquelas que lideram negócios ou atividades ou setores de empresas, elas abrem mão muitas vezes, de um período mais longo, sem deixar de ter carinho, sem deixar de ter essa relação maternal, afetiva com as crianças, para não ficarem desconectadas com o trabalho. Sabe por quê? Bom, eu analisei isso já. Porque o trabalho é um alimento. O alimento que traz energia para ela e essa energia que ela produz, seja no leite ou seja na energia que ela transmite para os filhos. Interessante isso, João.